Olá pessoal, a paz em Cristo Jesus. Como vai? Vou bem, graças a Deus. Espero que todo mundo esteja bem. Obrigado sempre pela sua companhia, aos inscritos. Você que está chegando pela primeira vez, assista e se inscreva caso goste do conteúdo. Vamos lá para Israel ver o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Principal Israel, que é o relógio. Vamos lá ver o que está acontecendo, né? Sempre olhando, né? Então, 86 feridos em ataques com mísseis iranianos contra Israel após os Estados Unidos atacarem 3 instalações nucleares iranianas. Então, os Estados Unidos está atacando também, está ajudando lá Israel. Então, Israel e os Estados Unidos estão atacando lá o Irã, né? Então, grande devastação em locais de impacto de Tel Aviv, na vizinhança de Nens, interceptado por Israel. Caiu em Haifa, IDF destrói lançadores iranianos preparados, frustrando um ataque maior. E aí o Irã também ataca, aí fica no ataque e contra-ataque. Um bombardeio de mísseis balísticos iraniano feriu dezenas de pessoas em Israel na manhã de domingo, quando quase 30 projéteis atingiram o país, causando destruição generalizada em áreas residenciais de Tel Aviv e na cidade de Nes. Enquanto isso, o interceptador de defesa aérea israelense apresentou defeito e atingiu Haifa, no norte do país, causando danos e feridos levemente 3 pessoas. Nenhuma sirene soou na cidade durante o incidente. O Ministério da Saúde informou que aqueles que chegaram aos hospitais havia 2 estados moderados, 77 em bons estados, 4 vítimas sofrendo de ansiedade aguda e mais 3 pessoas que estavam passando por avaliação médica e cujo estado de saúde já havia sido imediatamente determinado. O centro médico lá de Shilov, em Tel Aviv, informou que havia 2 crianças entre 5 pessoas que chegaram ao pronto-socorro com ferimentos leves. Os feridos ocorreram principalmente em 2 locais de impacto em Tel Aviv, no subúrbio de Ziona. De acordo com autoridades médicas, um homem ficou moderadamente ferido, estilhaço na rodovia Rota 431, perto da Be'er Yaakov, no centro de Israel. Aí tem os destroços dos mísseis, né? Tem o dome lá de Israel, mas tem os destroços que caem, né? Pode ferir as pessoas. O Irã respondeu sobre os ataques israelenses com bombardeio quase diário de mísseis contra as cidades, matando 24 pessoas e ferindo milhares. De acordo com autoridades de saúde e hospitais, pelo menos 27 mísseis foram lançados do Irã. Ataque no domingo da manhã em duas salvas, disseram os militares, disparando sirenes nas regiões norte e central, bem como Jerusalém, entre 7h30 e a volta das 8 da manhã. Pouco depois, os bombardeiros IDF atingiram os lançadores de mísseis usando no ataque. Os militares acrescentaram que antes do ataque, a Força Aérea bombardeou os 8 lançadores de mísseis balísticos, incluindo 6 que estavam preparados para um ataque imediato a Israel, frustrando um bombardeiro maior. Segundo as forças de defesa de Israel, os ataques lançadores de mísseis balísticos preparados eliminaram vários soldados iranianos dos locais de lançamento. As forças de defesa de Israel divulgaram imagens de ataques, não temos uma imagem aqui. O comandante da frente interna, que estava investigando se o Irã usou ogiva de bomba fragmentada no ataque, como fez na semana passada, mas inicialmente não encontrou evidências de que esse fosse o caso. Em Tel Aviv, esqueletos de casas ficaram em pé após o bombardeio com estruturas visíveis em meio a um mar de destroços. O serviço de emergência ainda estava trabalhando para evacuar moradores, mais de 1 hora após o bombardeio. A situação foi complicada pelo fato de uma grande unidade de assistência a idosos sido danificados no ataque. Houve uma explosão enorme,
Tudo tremeu, não sei o que aconteceu, contou a testemunha emocionada do The Time of Israel, no local. Famílias atordoadas andavam pelo local, carregando pequenas sacolas em seus pertences, importante quanto as forças de segurança as retiraram do local, alegando preocupações com a queda de destroço e desabamento de um prédio. E aí os Estados Unidos atacou o Irã também, está ajudando. Vamos ver o que fala aqui nas informações. Então, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos bombardearam todas as 3 usinas nucleares iranianas em Teherã, juntamente com Israel na luta contra derrubar o regime. Tem o vídeo dele falando, daqui a pouco vamos colocar aqui. Tá ali a aeronave lá dos Estados Unidos, né? Eles conseguem mandar essa bomba no solo, né, para atingir lá a base nuclear lá do Irã, né, que está sobre o solo, né? Então, o presidente Donald Trump disse no sábado que os militares dos Estados Unidos atacaram 3 locais do Irã, juntamente diretamente aos esforços de Israel para decapitar o programa nuclear do país, uma jogada arriscada para enfraquecer Teherã. Como temos dito nessa semana, o dia fatídico estava chegando. Há momentos atrás, o presidente Trump anunciou que os Estados Unidos haviam bombardeado com sucesso todas as 3 instalações nucleares do Irã, a 18 toneladas capazes de destruir bunkers. Estados Unidos atacaram 3 instalações nucleares iranianas, disse Trump, juntamente com a Companhia Aérea Israelense. A associação pressa, a decisão envolve diretamente os Estados Unidos, ocorre após mais de uma semana de ataques israelenses ao Irã, que visam erradicar sistematicamente as defesas aéreas, capacidade de mísseis ofensivos do país, além de danificar suas instalações e enriquecimento nuclear. Bom, vamos ver o que o Trump falou aí, né? Ele disse aí fez uma coletiva, né, falando sobre o ataque, vamos ver. Muito obrigado. Há pouco tempo, os militares dos Estados Unidos realizaram ataques massivos de precisão nas 3 principais instalações nucleares do regime iraniano. Para Natanz, Stefan, todo mundo ouviu esses nomes continua esse empreendimento horrivelmente. Nosso objetivo era destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e, por fim, a ameaça nuclear, representada pelo maior patrocinador do terrorismo no mundo. Essa noite, informar que o mundo e os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas. O Irã, o tirano do Oriente Médio, agora precisa fazer a paz. Se não fizer, ataques futuros serão muito maiores que durante 40 anos. Irã dizendo a morte da América, a morte de Israel, estão matando o nosso povo americano, que braços e suas pernas e bombas à beira das estradas. Perdemos mais 1.000 pessoas, centenas de milhares de todo o Oriente Médio ao redor do mundo morreram como resultado do ódio. Em particular, muitos foram mortos pelo general lá do Irã. Eu dou muito tempo que não deixaria acontecer, não vai continuar. Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Trabalhamos em equipe, talvez nenhuma outra equipe tenha trabalhado antes. Fizemos um longo caminho para eliminar a terrível ameaça a Israel. Quero agradecer ao exército israelense pelo maravilhoso trabalho que realizaram e, mais importante, quero parabenizar os grandes patriotas americanos, as máquinas magníficas essa noite, todos os militares dos Estados Unidos, por uma operação como o mundo não viu antes. Uma década, tomara que não precisamos mais do serviço deles nessa função. Espero que sim. Quero também parabenizar o chefe do Estado-Maior, conjunto General Dan Heiser, general espetacular, todas as mentes militares brilhantes envolvidas neste ataque.
Dito isso, não pode continuar. Haverá paz ou haverá uma tragédia para o Irã maior, aquele que testemunhar nos últimos dias, nos últimos 8 dias. Lembre-se que há anos, alvos hoje, de longe mais difícil de toda, talvez a maior letal, mas se a paz não vier rapidamente, atacaremos esses outros alvos com precisão, velocidade e habilidade. A maioria desses pode ser removida em questão de minutos. Há muito nenhum exército do mundo poderia ter fato fizemos esta noite. Nem de perto não houve exército capaz de fazer o que aconteceu há pouco. Amanhã o general Kenny, secretário de defesa, darão uma entrevista coletiva às 8 horas no Pentágono e eu quero apenas agradecer a todos, em particular a Deus, e quero apenas dizer que te amamos e amemos nos grandes militares. Proteja, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe Israel e abençoe a América. Muito obrigado. Bom, também tem o Benjamin Netanyahu que deu uma coletiva falando, né? Mas primeiro vamos dar uma lida aqui, depois voltamos para o vídeo lá. Vai falar o Benjamin Netanyahu. Então, Netanyahu elogia os ataques dos Estados Unidos em instalações nucleares do Irã. Primeiro vem a força, depois vem a paz, né? A força, e a palavra fala, né? O Senhor Jesus dá a paz, somente o Senhor Jesus que dá a paz, não como o mundo, né? O mundo não dá paz. Fala de paz, mas eles estão atacando, falando em guerra. Umas coisas absurdas. E da verdadeira paz é o Senhor Jesus. Não dá a paz como este mundo, né? Esse mundo é falho. E Trump evitou a corrida armamentista nuclear no Oriente Médio, diz o líder da oposição Lapid, enquanto os ataques dos Estados Unidos a Fordo recebem amplo apoio israelense. Tá ali o Benjamin Netanyahu. Então, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu elogiou os ataques americanos às instalações nucleares iranianas na manhã deste domingo, agradecendo o presidente dos Estados Unidos, Trump, por trazer a paz por meio da força. Eu não vejo paz aí, né? Eu vejo um ataque aéreo e mísseis, né? Mas ele de paz e meia força, nunca vi uma paz e meia força. Então, o presidente Trump costuma dizer que a paz através da força, primeiro vem a força, depois vem a paz. Esta noite, o presidente Trump agiram com muita força, disseram uma declaração em inglês. O primeiro-ministro chamou os Estados Unidos de verdadeiros insuperáveis em seus ataques do Irã. Então, ele fala, primeiro vem a força, depois vem a paz, né? Umas coisas, né? Eu nunca vi isso, mas vamos para o vídeo, né? Vamos ver ele falar nas suas próprias palavras. Parabéns, presidente Trump, e a sua ousada decisão de atacar as instalações nucleares do Irã com o poder incrível e justo dos Estados Unidos mudará a história. Na Operação Leão Ascendente de Israel fez coisas realmente incríveis, mas na ação desta noite contra as instalações nucleares do Irã, os Estados Unidos foram realmente insuperáveis. Fez o que nenhum outro país na Terra conseguiu fazer. A história registrará que o presidente Trump agiu para negar o regime dos perigosos do mundo, as armas mais perigosas do mundo. Sua liderança atual criou um pivô na história que pode ajudar a conduzir o Oriente Médio, além em direção a um futuro de prosperidade e paz. O presidente Trump e eu acostumamos dizer a paz através da força. Primeiro vem a força, depois vem a paz. Esta noite, o presidente Trump e os Estados Unidos agiram com muita força. Presidente Trump, eu lhe agradeço, o povo de Israel, obrigado às forças das civilizações, obrigado a Deus, abençoe a América, Deus abençoe Israel e que Deus abençoe a nossa aliança inabalável, a fé inquebrável. Bom, então o Benjamin Netanyahu parabenizando lá o Trump, né, pelos ataques a Israel, perdão, os ataques ao Irã, né, eu tô confundindo aqui, ataque ao Irã. Então Israel e Estados Unidos agiram junto, né, para atacar o Irã, mas isso vem o que, né, vai vir um pacificador, que é o governo mundial, é o anticristo que fará os acordos de paz, né?
está propício para isso. Tudo sinaliza para isso, né? Para a entrada do governo mundial, que fará os acordos, mas antes eu creio que a igreja tem que ser arrebatada primeiro para surgir aí, manifestar aí o anticristo, né? O príncipe deste mundo. Então vamos ver o que aconteceu lá no Irã. Então a base de mísseis balísticos iraniana abalada por terremoto. Então houve um terremoto lá no Irã, né, que pode ser um míssil, né, que eles atacam, né, que vai para o solo, né, dos Estados Unidos tem um míssil que entra no solo para destruir lá as bases, né, de armas nucleares lá do Irã. Então na sexta, o horário ali às 20 horas e 49 minutos, no horário local, terremoto de magnitude 5.1 sacudiu ao norte do Irã, próximo aos complexos de mísseis Senana, importante local de lançamento de programas de mísseis balísticos iraniano. O tremor atingiu 10 quilômetros de profundidade, o seu epicentro foi de 37 quilômetros ao sudeste da cidade de Senan. Os relatórios também afirmam que os tremores de magnitude 5.5 foram sentidos na cidade de Sharqen, na província de Seman. Dois outros terremotos já ocorreram no Irã essa semana, em Kasman, província de Hazak, em 19 de junho, e Borash, província de Bushehr, em 17 de junho, ambos com magnitude 4.2. Isso ocorreu 5 dias após um terremoto de magnitude 2.5, atingiu a 29 quilômetros de Com, perto da usina de enriquecimento de combustível Fordow. Explosões ocorreram após o tremor relativamente leve. O terremoto e as explosões ocorreram após o ataque das forças aéreas israelenses na área. E pode ser aquele míssil que entra no solo lá, né? Daquelas naves lá que mostrei lá no começo. Então, o Irã é um dos países mais sismicamente ativos do mundo, atravessando por diversas falhas geológicas importantes que cobrem pelo menos 90% do território. Como resultado de terremotos no Irã, ocorrem com frequência e são destrutivos. Então, tem terremotos também, né? Tem terremotos e ataques também, né? O Irã é conhecido por sua longa história de terremotos desastrosos. Está localizado no cinturão sísmico alpino himalaico. As placas tectônicas da Arábia e da Eurásia colidem nessa região, com terremotos frequentes todos os anos. Ocorre a cerca de 2.100 terremotos no Irã, dos quais aproximadamente 15 a 16 são magnitude 5.0 ou superior. Os profetas mencionaram explicamente terremotos, vulcões, como tendo um papel no fim dos dias, preparando o mundo da queima da impureza. Assim eles estão falando aqui, é o site, né, do Israel News. Estão falando. Vamos ver o que eles dizem ali, né? Eu farei passar a terça parte pelo fogo, purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Invocarão o meu nome, e eu lhes responderei. Direi, é o meu povo. Ele dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias 13, versículo 19. O profeta Ezequiel descreveu especificamente os terremotos como precedentes da guerra de Gog e Magog. Montanhas serão derrubadas, penhascos cairão e todos os muros ruirão por terra. Ezequiel 38, versículo 20. Vem a batalha final, Armagedon. Todos lá os países contra Israel, né? O nosso Senhor Jesus vai derrotar, né, o anticristo, os soldados que vierem junto com ele vão ser todos derrotados, né? O falso profeta lá, o anticristo, serão derrotados, mas os soldados lá dos outros países também serão derrotados no Armagedon, na batalha final. Bom, continuando aqui, alguns rabinos atribuem essa reviravolta de pré-Magog, intervenção de Deus na briga, o uso das forças da natureza e suas armas escolhidas. Isso pareceu ser o caminho, parecer o caso em outubro passado, quando um terremoto de magnitude 4.4 atingiu o condado de Aradan, na província de Seman. 5 dias depois, a República Iraniana teria lançado pelo menos 20 mísseis balísticos contra Israel. O rabino Pinchas, especialista no fim do dia, acredita que com o passar do tempo, eventos indicam intervenção divina nos eventos mundanos, tornarão mais precedente.
Mas também tem a vinda do anticristo também, né? Pode confundir um pouco eles lá, né? Eles estão esperando lá um rei, né? Que virá lá e fará os acordos. Aí eles estão esperando aqui na terra. Nós não estamos esperando. O nosso rei dos reis, senhor dos senhores, vem nas nuvens, né? Arrebatar a sua igreja. Mas eles estão esperando o Messias deles lá. Só que é o Messias falsificado deles lá, né? De Israel, não é o verdadeiro. Que vai vir lá. O que vai vir é o anticristo, é o governo mundial. E vai vir, muitos estão esperando lá em Israel, né? Um governo mundial lá, o anticristo. Só que não é para eles não é anticristo, né? Para eles lá é o Messias, né? Para nós, né? Que somos cristãos, é o que o anticristo, né? Então a natureza aumentará ao ponto de tornar tão clara que será inelegível, disse o Rabino. Bom, enfim, vamos ver lá o que mais tem aqui para falar, mais aqui tem outra coisa para dizer, né? Vamos ver o que é. As nações preparadas para armar o Irã como ogivas nucleares após o ataque dos Estados Unidos, afirma Medvedev, não, Medvedev, da Rússia, que pode ajudar o Irã aí também, né? Tem mais essa aí, né? Medvedev sugeriu que os ataques dos Estados Unidos em 3 locais, Izan, Natan, saíram pela culata, levaram resultado oposto do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretendia alcançar. E aí pode ajudar, né? A Rússia pode ajudar o Irã. Tá lá esse aí que é o Medvedev, coisa assim, né? Um nome lá difícil de falar. É um nome russo. Então, o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, Dmitry é mais fácil, né? Participa de uma cerimônia colocação de coroas de flores em comemoração ao Dia do Defensor da Pátria, túmulo do soldado desconhecido, próximo ao muro de Kremlin, em Moscou, na Rússia, 23 de fevereiro de 2024. Aí vai falando lá, 22 de junho de 2025, vários países estão prontos para fornecer ogivas nucleares ao Irã após os ataques americanos e instalações nucleares no início do domingo, afirmou o ex-presidente russo Dmitry Medvedev nas redes sociais. Então está falando, e o Irã e a Rússia pode ajudar, né? Assim, na minha opinião, né? A Rússia pode ajudar o Irã aí com armas nucleares, ogivas nucleares, né? E aí esse vai se voltar nessa Rússia, aí mais o Irã pode se voltar contra Israel, mais para frente, né? Aí pode ser também agora também, né? Não sabemos, né? Quem sabe todas as coisas é Deus, né? Em um publicado no Twitter, Medvedev, Dmitry, sugeriu que os ataques dos Estados Unidos em 3 locais, em Falan, Natan e Fordow, saíram pela culatra, levaram resultados opostos que o presidente americano Trump pretendia alcançar. Então está defendendo o Irã aí, o Dmitry. Segundo o Dmitry, o enriquecimento de material nuclear, agora podemos dizer isso abertamente, a futura produção de armas nucleares continuará. O ministro das Relações Exteriores da Rússia disse domingo que a Rússia condena veemente os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã. A decisão irresponsável de submeter o território de um Estado soberano a um ataque de mísseis e bombas, qualquer que sejam os argumentos apresentados, violam os direitos internacionais, a Carta das Nações Unidas, as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, disse o Ministério em seu comunicado. Pedimos o fim da agressão a maiores esforços para criar condições para que a situação retorne ao rumo político e diplomático, disse o Ministério. Então, condena o ataque lá ao Trump, condena o ataque ao Irã, né? Fornecendo ogivas nucleares ao Irã. Além disso, ele diz que vários países estão prontos para fornecer diretamente ao Irã suas próprias ogivas nucleares. Medvedev, Dmitry, que atuou como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia desde 2020, afirma ainda que o regime político do Irã sobreviveu e que toda a probabilidade saiu ainda mais forte, continuando a afirmar que os iranianos estão se reunindo
Bom, com toda a probabilidade, ainda forte, continuando a afirmar que os iranianos estão se unindo e torna da liderança espiritual no país, incluindo daqueles que eram indiferentes se opunham a ela. Mas no domingo relatado que Trump teria uma conversa telefônica com o presidente russo Vladimir. Vamos ver o que mais tem. Deixa eu ver. Já foi tudo. Já foi tudo. Vamos para a palavra. Mateus 9, versículo 13, de porém aprendei, significa misericórdia quer e não o sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores arrependimento. O que devem fazer é se arrepender diariamente e constantemente. Eu agradecendo a sua companhia. Você ficou até o final, inscreva-se, deixa aquele joia, aquele like. Aí o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Mas é isso, agradecendo sempre, né? Os inscritos. Peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoe ricamente os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima. Tchau.